E arcadas e golpes de arco é o tema da aula de hoje. Boa noite, Josué. O tema da aula de hoje é arcadas e golpes de arco. E como Boa eu noite. estava dizendo, vai ser uma aula mais expositiva. Eu vou apresentar para vocês diversos temas, diversos assuntos, diversos tipos de arcadas e golpes de arco. E aí a gente vocês vão conhecer, né? E lá nos módulos, nas gravações das aulas, vocês vão poder aprender e executar esses golpes de arco, tá? Alguns vocês já executam, só que agora vocês vão entender como que vocês já executam esses golpes de arco, tá bom? Vai dar uma clareada mais para vocês aqui, beleza? Só conferir se está gravando direitinho, tá? Muito bem. Então é o seguinte. Aqui a gente vai fazer uma pequena diferença entre golpe de arco e arcada. Resumindo, as arcadas elas são os movimentos de arco que a gente faz para baixo e para cima, né? Isso aqui são arcadas, então tem arcada para baixo, tem arcada para cima. Nessas arcadas eu posso incluir os golpes de arco e nas arcadas eu posso incluir também as ligaduras, né? Por exemplo, fiz aqui ligaduras, por exemplo, se eu faço. Aqui eu estou executando uma série de golpes de arco e uma série de arcadas, tá? Só resumindo aqui, a arcada vai ser a direção do arco, né? O movimento de arco e os padrões também, né? Os movimentos de arco eu já falei, pode ser para baixo ou para cima, né? O arco para baixo todo mundo já sabe, é esse aqui descendo, e arco para cima é quando a gente faz subindo. Quando a gente toca aqui na corda sol, ele fica mais horizontal, né? Para a direita, para a esquerda. A gente sempre vai pensar nisso de arco para baixo e arco para cima, tá bom? Se baseiem pela corda Mi, que aqui na corda Mi a gente realmente desce o arco e a gente sobe, tá bom? Então a corda Mi vai ser a referência de vocês para entender as arcadas. E os padrões, Renato, o que são esses padrões? Quando eu faço, por exemplo, dois para baixo, dois para cima, tô fazendo duas arcadas para baixo, duas arcadas para cima. Isso é um padrão. Se eu fizer, tô ligando duas e separando duas. Liguei duas, separo duas. Aí liga mais duas, separa mais duas. E aí eu posso tocar uma música inteira com esse padrão. Tá? Então esses são os padrões de arcadas. E aí a gente entra nos tipos de arcadas, tá? Todo mundo entendeu isso sobre os padrões e sobre as direções de arco. A direção é muito fácil, para baixo ou para cima. Os padrões também é fácil, né? Que são as repetições das mudanças que vão se repetir durante a música, tá? Tipos de arcadas. Aqui eu coloquei alguns tipos de arcadas. Existem mais, tá? Na verdade aqui são golpes de arco. Então tem o primeiro deles aqui, o détaché, tá? É um nome que deriva aqui do francês. Eu não sei exatamente a tradução dessa palavra, détaché. Depois eu posso até pesquisar para vocês. Mas eu já vou recomendar para vocês também uma leitura, que é um livro chamado Arcadas e Golpes de Arco, de uma autora chamada Mariana Salles. Eu vou disponibilizar o PDF desse livro para vocês, se vocês quiserem, tá? Baixar o piratão. Mas se vocês quiserem comprar o livro original, ele tem disponível para vender nas melhores livrarias. É um livro pequenininho, não é muito grande, rapidinho você lê. E nesse livro a autora fala sobre essa questão dos golpes de arco. Ela fala principalmente das nomenclaturas, né? Ela tenta fazer essa diferença. Porque assim, ó, tem esse nome détaché, é uma palavra francesa. Mas aí tem outro nome, staccato. Staccato é uma palavra italiana, tá? Martelé, collet, tudo esses que terminam com E são todos franceses,
tá? Staccato é italiano e tem outros nomes, né? Também que eu não mencionei aqui. E essas nomenclaturas, Jaciel levantou a mão, já eu deixo pra tu perguntar, Jaciel, só finalizar aqui. Essas nomenclaturas, elas chegaram no Brasil e acabaram tendo outras denominações. Então, o détaché lá na França, ele é mais parecido com o staccato. Já o détaché aqui no Brasil, a gente entende de uma forma diferente. O staccato lá na Itália é mais parecido com o nosso martelê, entendeu? Então tem essa confusão. E essa autora, Mariana Salles, ela fez esse livro, né? Arcadas e Golpes de Arco. E ela desmistifica algumas coisas, né? Ela apresenta como que é na França, como que é na Alemanha, na Itália. E ela acaba demonstrando pra gente aqui no Brasil que a gente não segue uma escola específica, a gente faz uma grande mistureba de tudo. E, e a gente existe as escolas, né, nacionalistas, por exemplo, a gente tem a escola russa de violino, a gente tem a escola a escola franco-belga, né, que é a região uma mistura ali da França com a Bélgica. A gente tem a escola italiana, né, que é o estilo italiano de tocar violino, né, o bel canto, por exemplo, né? Então tem a escola americana dos Estados Unidos, né, que é uma escola mais moderna. Então, a gente não tem uma escola brasileira de violino. Até tem, só que ela é um pouquinho assim, um pouquinho misturado de tudo, tá? O próprio Brasil, ele já é um país miscigenado, misturado, né, de várias raças, várias culturas diferentes, e no violino acaba que reflete também um pouco disso. Pode perguntar, Jaciel. Como você chama esse livro para a gente quiser comprar um? Arcadas e Golpes de Arco. Tá bom? Eu vou. Em qualquer livraria, a gente... Se você jogar no Google, vou deixar aqui no chat: Arcadas e Golpes de Arco. A autora Mariana Salles. Tá? Ela é carioca. Se eu não me engano, ela é carioca. Eu acho que o pai dela era professor também lá no Rio de Janeiro, da universidade e tudo. Ela é pesquisadora, professora também. Eu não a conheci pessoalmente, né? Mas eu já li esse livro. Recomendo a leitura para vocês também, tá? Eu vou mandar o PDF para vocês lá no grupo. Para vocês, quem não puder comprar, vai ter acesso ao PDF lá pirateado para vocês lerem, tá bom? Pronto. Eu vou começar falando aqui do détaché e do staccato. Todo mundo aqui toca o chocolate quente, né? Sim. Do brilha, brilha, estrelinha, Sim, sim. primeira variação. Sim. E aí a gente faz aqui, ó. A gente tá fazendo aqui o détaché e o staccato. Aqui a gente tá fazendo o détaché. E quando a gente termina essas últimas duas, a gente faz o staccato. Tá? Quando eu for falar mais lá na frente do staccato, eu vou falar sobre dois tipos de staccato, que é o staccato que tem a mesma direção. Tá? Aqui a gente está fazendo o staccato mais no sentido de parar o arco, tá bom? A gente pode pensar o staccato como se fosse como se fosse a nota, né, cortada pela metade, tá bom? Imagina uma mínima. A mínima é uma nota que tem dois tempos. Então eu toco a mínima desse jeito aqui, ó. 1, 2. Toquei dois tempos. Se for uma mínima com staccato, ela vai ficar assim, ó. 1, 2. No 1 eu vou ter som e no segundo tempo eu vou ter uma pausa. Então o staccato ele vai ser isso, tá? Beleza? E na partitura, o staccato geralmente ele vem representado por um pontinho em cima da nota. Pode ser em cima ou embaixo, tá? Se a nota estiver assim com a haste para cima, a bolinha para baixo, o pontinho fica embaixo, mas é um pontinho perto da nota. A gente tem um ponto de aumento, que ele fica do lado da nota. Então, por exemplo, a C mínima pontuada, ela vai ter um tempo e meio, tá bom? E aí o staccato é como se fosse um ponto de redução, ele reduz a nota pela metade. E ele não fica na frente da nota, ele fica ou embaixo ou em cima, tá bom? Deu para entender essa diferença? O staccato é como se fosse o contrário do ponto de aumento.
Deu sim, eu tô dando isso aí na aula de piano. Pronto, perfeito. E aí o détaché, ele é o contrário. Ao invés de ser a nota cortada pela metade, ele é a nota que tem a duração inteira. Tá? E quando a gente faz o arco para baixo, arco para cima, se não tiver nada escrito na partitura, provavelmente porque você tem que tocar ali o détaché. É como se fosse assim o arco normal, digamos assim. Entendeu? Mas existem também as variações de détaché e variações de staccato. Tá bom? O détaché, ele pode ser feito no arco todo, tá? Existem várias gamas diferentes. E aí não, eu tô falando do détaché agora, tá? E aí não vai vir nada escrito na partitura, ou ele pode vir um tracinho em cima da nota, tá? Não sei se vocês já viram algum método, alguma partitura que tem a nota e um tracinho em cima dela. Alguém aqui já viu? Bom, imagino que Ainda sim. não Tem nas partituras de piano, nas partituras de violino, tá? É só um tracinho. No método Suzuki tem também, aparece o tracinho, né? Às vezes aparece o tracinho com o staccato, ele mistura as duas coisas, tá? E aí isso é o détaché, tá bom? A gente pode pensar no détaché simples e o détaché acentuado. O détaché simples, ele vai ter ali uma sonoridade uniforme. Então é como se fosse... Isso aqui é um détaché, tá? E o détaché marcado, que é geralmente aquele é, que vem com tracinho, a gente faz um détaché mais marcado, que você faz... Aí eu está escrevi, ele é o acento marcado, seguido de um som decrescente. Ele é quase que um martelê, tá? Depois a gente vai chegar no martelê, que é um outro golpe de arco. E a gente tem também... Tava aparecendo para vocês, gente, aqui. Vocês estão vendo, né, a apresentação? Laura, pode perguntar. Levantou a mão, Laura, tu quer fazer alguma pergunta? A Rocha. É. Tu vai perguntar agora ou depois? Teu microfone tá desligado, se quiser falar. O som tá dando problema pra mim. Ah, tá. Pessoal, o som tá dando problema pra vocês ou é só pra Laura? Às vezes embola o som. Ah, não. Gente, ó, se ficar travando, tem... Pra mim tá aqui, pô. Se tiver travando, vai ficar disponível a gravação pra vocês, tá? E aí vocês podem assistir depois. Eu acho que na gravação não fica travando. Vamos aguardar. Depois que tiver gravado a gente vai saber, tá? Mas continuando aqui. O détaché simples, né? A sonoridade uniforme. O détaché acentuado, ele vai vir com um pequeno acento ali no começo e depois, né, o som ele dá uma leve decrescida. Aí tem o détaché porté, que é como se fosse umas ondas entre as notas. Ele é muito utilizado no repertório barroco. É como se o arco fizesse esse movimento aqui. Tipo. Ele começa fraco, aí forte e fraco. Então ele faz tão, tão. É o que a gente diz o arco com barriga. Como se fosse uma barriga assim no arco, né? Então. Ele faz então, tá? Esse é um détaché porté. Tá bom? Então quer dizer que é um détaché, uma onda. Exatamente. Tu vai imaginar como se fosse uma onda. Tipo, ele é redondinho, assim, um som redondo. Tá? É mais difícil de explicar isso, né? Porque é um pouco abstrato. Certo. Beleza. Continuando. Como é que você vai estudar, gente, esses golpes de arco aqui? Principalmente o détaché e o staccato. Você vai estudar no meio, no talão, no meio, depois na ponta e por fim no talão.
No meio do arco é como vocês já estudam. Por exemplo, vamos pegar aqui a música 9 do método Suzuki, né, que é o movimento perpétuo. A gente pode estudar ela com détaché dessa forma. Tá? Eu tô fazendo o estudo dessa música, tocando no meio e fazendo o détaché. A gente pode também estudar essa música na ponta e também no talão, fazendo o détaché também. Por exemplo, se eu fizer na ponta, aqui eu posso fazer também no talão. Tá? Eu fiz aqui os 3 exemplos com détaché, mas eu posso fazer com staccato também, tá? Eu recomendo que vocês estudem das duas formas. No meio e na ponta. E no talão. Beleza? Vocês podem também estudar nas escalas, tá? Ó, legato simples, tá? Legato com acento. Ah, tá. Sobre o legato, a gente vai ter o legato simples. A gente pode entender o legato como sendo as ligaduras, tá? O som tá tranquilo aí pra vocês, gente? Vocês estão me ouvindo de boa? Pra mim tá bom. Pra mim tá normal. Beleza, então. O legato simples. A gente pode entender o legato como esses movimentos de ligadura. É como se fosse um détaché, só que eu faço várias notas na mesma direção, tá? E aí a gente tem o legato com acento, que é quando no meio da ligadura a gente coloca um acento. Por exemplo, eu posso fazer... Então eu fiz a escala e adicionei algumas acentuações no meio da escala, tá? E outra coisa que é importante vocês lembrarem, né? Sobre as mudanças de corda. As mudanças de corda com o legato, com a ligadura, é uma coisa que pode ser um pouco difícil para vocês, né? Para quem tá estudando. Então, se a gente faz... Tá? Beleza? E aí a gente pode, inclusive, fazer alternâncias, tá? Esse estudo que eu tô tocando é o estudo do Kreutzer, tá? Aí aqui eu tô fazendo ligando de duas em duas, mas eu posso fazer ligando duas e separando duas. Eu posso ligar as duas primeiras e separar todas as outras. Eu posso ligar as duas primeiras e as duas últimas, aí vai ficar... Tá? Enfim, eu posso variar. São os padrões que eu já falei anteriormente. Laura, pode perguntar. O nome da música, essa é a Prelude do Bar? Não, parece, né? Essa aqui é o estudo número... Parece.
Estudo número 13 do Kreutzer. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Mas o comecinho ali eu tentei fazer o prelúdio do Bach e emendei no estudo 13 do Kreutzer. Tá bom? Inclusive eu tenho essa partitura do prelúdio do Bach adaptado para o violino. Se vocês quiserem eu disponibilizo lá na biblioteca, porém é uma música um pouquinho mais difícil. Vai exigir de vocês que vocês tenham esse domínio das ligaduras e das mudanças de cordas, tá? É bom para vocês aprenderem, tá bom? Uma coisa que é importante pensar na distribuição do arco. Se eu tenho se eu tenho muitas notas ligadas, eu tenho que saber fazer essa distribuição do arco, tá? Beleza? E a outra coisa também que é importante ficar atento são as mudanças de corda. Por exemplo, eu fiz... Arinaldo colocou aqui Sevcik. Sevcik ele tem vários estudos que nesses estudos a gente trabalha legal, trabalha tudo. Ele tem estudos pra tudo, né? Tem gente que costuma dizer que o Sevcik é como se fosse um remédio. É tipo, quando tu tá com dor de cabeça, tu vai lá e toma um Dorflex e a dor de cabeça passa, né? Vamos supor que tu tá com dificuldade na mudança de posição. O Sevcik ele tem um estudo só de mudança de posição. Tu quer um estudo de arco, o Sevcik tem estudos de arco. Tu quer estudos de cordas duplas, o Sevcik tem todos os estudos de corda dupla, tá? Quem faz isso também é um outro autor chamado Dunes. O Dunes ele tem também estudos para todas as categorias aí que vocês imaginarem. Um outro autor que também faz isso é o Simon Fisher. Ele tem um livro muito bom chamado Básicos, que aí tem mais de 100 exercícios para todas as coisas que vocês imaginarem no violino. Beleza? E sobre os legatos, né, sobre as ligaduras aqui, uma coisa que pode ajudar, eu coloquei aqui no slide também, é antecipar os dedos da mão esquerda, principalmente nas mudanças de corda. Então tu fez, eu fiz aqui sol, e a próxima nota é um si, então sol, eu já coloco o primeiro dedo aqui no si, e quando eu mudo, o dedo já tá lá, tá? Mas isso é um pouquinho mais avançado. Quando vocês chegarem nessa etapa do estudo de vocês, vocês vão aprender a fazer essas antecipações de dedo. Beleza? Agora, avançando um pouco mais, a gente vai... Opa, passou foi muito. Martelê. Tá? O martelê, vocês vão pensar no martelo. Tá bom? Imagina uma martelada. Tá? Essa é a maneira mais simples de imaginar um martelê. O nome já sugere. Eu nem dei boa noite pra Narielle, né? Narielle, boa noite. Bem-vinda à nossa aula. Enfim, gente, o martelê, tá? É quando você vai fazer... Pobre chorando. Você vai fazer um prende e solta. O que é isso, gente? Você vai fazer isso aqui. Eu fiz aqui alguns exemplos de martelê. Tá? É como eu coloco o arco na corda, então eu dou uma pequena pressão aqui, ó, prendi, tá? Então eu toco. E aí depois eu relaxo. No começo eu prendo e no finalzinho eu relaxo. Tá? Tem alguns estudos que são específicos para o martelê, que é... Enfim, eu não sei decorar desse estudo, mas é um estudo de Kreutzer. Outros autores, o Kaiser, o Mazas, outros autores também têm estudos específicos para o martelê, tá bom?
E aí é um estudo que ele vai exigir um pouquinho da musculatura da mão direita de vocês, porque vocês vão precisar colocar um pouco de pressão e relaxamento. Então vocês vão ter que ter uma musculatura de certa forma trabalhada, tá? É um arco um golpe de arco relativamente moderno. Por exemplo, no período barroco não existia o martelê. Por quê? Porque o arco deles era diferente, tá? Então esse arco que a gente usa hoje em dia é um arco moderno. O arco barroco ele tem um formato diferente. Então o estilo de arcada que a gente faz com o arco barroco é diferente, tá? Tem gente que quer tocar, por exemplo, Vivaldi, fazendo um golpe de arco parecido com o martelê, que é... Tá? Você pode tocar assim, pode. A gente tem um arco moderno que permite a gente tocar assim. Mas lembra daquele détaché porté que eu falei? Tá? É uma pegada diferente. O arco barroco é mais leve. Eu vou segurar aqui mais em cima. Eu não estou segurando o talão. Então aqui. Opa! O arco barroco, por ele ser mais leve, ele tem mais velocidade, então é diferente, tá? A gente não faz... A gente precisa, na verdade, de um esforço maior se quiser fazer um martelê com um arco barroco, tá bom? E aí eu coloquei aqui algumas coisas para vocês evitarem, tá? Evitar o excesso de pressão. Tem gente que quando vai começar a estudar o martelê, coloca muita pressão. Não faz aquele relaxamento que eu falei, então o som acaba rasgando um pouco. Tipo, eu fiz o martelê, mas eu sustentei o martelê até o final, tá? E o martelê ele exige uma certa velocidade. Tá bom? Enfim, outra coisa que vocês precisam fazer no martelê é fazer a preparação. Então você sempre vai como se fosse um pega a corda e depois puxa, pega a corda e depois puxa, tá? Tanto para baixo quanto para cima. E na verdade o martelê para baixo ele é um pouco mais simples de fazer. Todas as arcadas para baixo são mais simples porque a gente tem ali a força da gravidade, né, ajudando. Das arcadas para cima a gente acaba que precisa colocar um pouquinho mais de pressão, digamos assim. A gente precisa de um esforço ligeiramente maior para fazer as arcadas para cima, tá bom? Uma coisa que pode ajudar é a pronação, tá? Que eu escrevi aqui. Pronação é nada menos do que esse movimento que você vai girar para que o arco fique mais em contato com a corda. Então esse é o movimento de pronação, tá bom? E aí eu coloquei aqui 3 passos. Você pressiona, puxa o arco e depois relaxa. Você vai fazer isso, né, as 3 coisas ao mesmo tempo, né, uma depois da outra, na verdade, só que bem rápido, quase que ao mesmo tempo, tá bom? E você, assim como no legato, você também pode preparar as mudanças, você pode antecipar, tá? Você pode antecipar a mão esquerda, né, para preparar o movimento do arco, enfim, tá bom? Dessa forma você vai conseguir fazer esse golpe de arco que é o martelê. Próximo golpe de arco é o collet, tá? O collet tem um autor chamado Ivan Galamian, que ele mora nos Estados Unidos, está vivo ainda, um grande professor, um grande mestre do violino. E ele costuma dizer que o collet é um pizzicato com arco, tá? Como é que é o movimento do pizzicato? É quando a gente toca com os dedos. Isso é o pizzicato. O collet, né, ele é um pizzicato com arco, como ele diz, né? E a gente movimenta os dedos também quase como um martelê. Porque o martelê ele é assim. Ele é curto. O collet, geralmente a gente faz o collet aqui na região do talão para estudar, principalmente. E aí você vai fazer esse movimento aqui. O arco fica na corda e ele sai da corda. Opa, bateu ali na prateleira. Tá? E o arco ele não fica na corda, você toca e ele sai da corda.
tá? E você vai fazer só esse movimento aqui. Então você vai precisar ter essa flexibilidade nos dedos de fazer isso, tá? Então esse é o colê, tá? O colê, ele vai é um estudo de arco que você precisa fazer, mas você não é que você vai usar ele muito no repertório. Ele vai te ajudar no controle de arco, ele vai te ajudar na sua sonoridade, tá? Ele vai te ajudar em várias coisas e ele vai aparecer no repertório mais ou menos disfarçado. Não, ele não aparece da forma como a gente estuda. Por exemplo, se você faz, sei lá, deixa eu ver. Eu tô tentando exemplificar aqui. Eu vou tocar um concerto de Mozart fazendo o colê. Então a gente vai... Não se usa colê nessa passagem, né? Mas eu tentei fazer só para demonstrar. Mas tá? Quando a gente estuda o colê, a gente desenvolve essa flexibilidade no dedo. E aí a gente acaba podendo fazer esse tipo de coisa com o arco, tá? Tem mais a ver com o seu domínio de arco, tá bom? O staccato. Agora eu vou falar do staccato que tem a mesma direção, tá? A gente vai ter o staccato preso na corda e o staccato volante, que é o staccato fora da corda, tá? O staccato preso, a gente vai fazer mais... Eu tô fazendo várias arcadas na mesma direção. Pode fazer para cima ou para baixo, tá? E o staccato volante é a mesma coisa, só que fora da corda. Tá? Posso fazer para cima ou posso fazer para baixo, tá bom? Tem uma música que se chama Hora Staccato. Tem uma gravação do Heifetz que ele faz. Eu não sei tocar essa música, não vou tocar, mas é tipo várias arcadas para cima e super rápido. É muito impressionante, vale a pena. No final dessa aula aqui eu vou colocar o vídeo lá do Hora Staccato para vocês assistirem, tá? Vale muito a pena dar uma olhadinha nessa música. E tem outras músicas também que tem esse tipo de staccato volante, staccato rápido, várias arcadas para cima, várias arcadas para baixo, tá? Ele é bem utilizado assim em músicas virtuosísticas, tá? Então é como se fosse uma demonstração de que você é um virtuoso no violino. É bem difícil de fazer, você pode estudar, a gente costuma estudar. Tem alguns autores, como Kreutzer, o próprio Kaiser, né? Todos os autores clássicos, assim, o Mazas, tem estudos dedicados ao staccato, né? Com várias arcadas na mesma direção. E vocês vão aprender todos esses golpes de arco no curso, tá? Ainda não tem aulas sobre... Até o dia da gravação dessa live não tem, né, ainda essas aulas disponíveis para vocês. São conteúdos mais avançados, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu avançar aqui mais. Esse golpe de arco aqui, o ricochet, também é uma palavra de origem francesa. É quando o arco quica na corda, tá? Deixa eu só ver aqui que foi Canário e ele falou no chat. Up bow staccato é meio terror. É o staccato pra cima, né? Mais difícil é pra baixo, viu, Noreiro? Meu Deus, pra baixo é muito mais difícil. Pra cima eu consigo fazer até mais rápido, fora da corda. Pra baixo é mais difícil. Mas o ricochet, gente, o ricochet, ele é como se fosse um... Quando o arco pula na corda. Tá? Isso é o ricochet.
Notas rápidas em um único movimento, tá? O arco quica naturalmente na corda. Notas rápidas em um único movimento. Por exemplo, pode ser várias notas para baixo. Tá? E ele vai depender muito da elasticidade do arco e do controle da mão. Então, se você tem um arco ruim, um arco que não tem muita elasticidade, um arco que não tem essa flexibilidade, você vai ter dificuldade em realizar o ricochê, tá? E ele é usado também em passagens virtuosísticas, tá bom? Tá, isso é ricochê. Erinaldo pediu aqui umas dicas de... Quer comprar um arco, né? Deixa eu olhar aqui. Depois dá umas dicas de marcas de arco e onde encontrar arcos legais de confiança. Gente, seguinte. Se vocês quiserem arcos legais de confiança, é melhor comprar de um archetier, que é uma pessoa especialista, né, em construção de arco. E aí você manda fazer um arco. Um arco bom, ele vai custar aí na faixa... A partir de R$2.000 você consegue comprar um arco bom. A gente está falando de arcos profissionais, né? Arcos de qualidade, que vão possibilitar vocês realizarem tudo que vocês quiserem no violino. Mas com sorte, você consegue encontrar arcos também bons na faixa assim, de uns R$800, por exemplo. Né? Na internet tem algumas lojas que vendem arcos, né? Mas eu recomendo comprar de archetier ou comprar de alguém que tem um arco e tá querendo revender e você testou o arco e viu que o arco é bom, tá? Eu já vi arco, gente, de R$30.000, para vocês terem uma noção. Beleza? O Erinaldo, acho que ele ficou um pouquinho assustado com o preço do arco. É isso, Erinaldo. Mas vocês, com sorte, também conseguem pegar nessa faixa de R$800, R$1.000. Se tiverem muita sorte mesmo, vocês pegam um arco intermediário aí na faixa de R$400. Tá? Tem alguns arcos de fibra de carbono de 350, 400, até R$600 que oferecem... uma qualidade razoável. Eu tenho dois arcos. Eu tenho um arco de pau-brasil, que foi construído à mão, e tenho esse arco aqui, que é um arco de fibra de carbono, que é o que eu estou usando agora. Esse arco aqui, ele me atende muito bem. Um arco desse aqui, ele custa, em média, R$500. Entendeu? Um arco de pau-brasil vai custar a partir de R$2.000. Você consegue encontrar até de R$1.500, R$1.000. Mas aí já vai ser uma madeira de uma qualidade talvez um pouco mais inferior. Não é tipo a madeira que sobrou. Entendeu? As madeiras mais selecionadas vão servir para fazer arcos mais caros. Porque o arco vai ser melhor também, tá bom? Mas é isso, um arco bom possibilita vocês realizarem com muita facilidade os golpes de arco, tá? Às vezes você tá com dificuldade de fazer um golpe de arco, não aprendo nunca o ricochê. Às vezes a culpa não é sua, às vezes a culpa é do seu arco, tá bom? Outro arco aqui, outro golpe de arco, né, que também é saltitante, é o saltilei. Golpe de arco rápido e saltitante, rebote. Ah, tá, um golpe de arco e saltitante. É porque aqui, gente, ficou sem pontuação. Mas aqui é a primeira frase. Golpe de arco rápido e saltitante. Como é que eu posso executar um saltilei? Por exemplo, no estudo 2 de Kreutzer. Se eu fizer cada nota repetindo 4 vezes. Tá bom? E aí, dependendo do seu arco também, você vai conseguir esse salto. E depende também da região, tá? Da região do arco onde você toca. Mais no talão, mais no meio, mais aqui na região da ponta. Cada arco ele vai ter um ponto de contato onde o arco pula mais.
tá bom? O rebote ocorre de forma espontânea devido à velocidade da execução, tá? Então, como ele é um arco rápido, geralmente com notas repetidas. Ó, se eu passar o arco para baixo, para cima, vai chegar um ponto onde ele pula mais, ó. Vou começar aqui na ponta, que ele não pula. Eu vou subir no arco. Ó, aqui ele já tá pulando mais. Se eu subir mais pro talão, eu perco o controle do arco. Então, para esse arco aqui, a região é mais no meio aqui. Tá? Então cada arco vai ter a sua região ali também. Vai depender da curvatura do arco, da madeira do arco, né? Se for de fibra de carbono também vai interferir nessa questão, tá? Mas ele é um pouco mais fácil de fazer do que o ricochet, tá? Diferente do espicato, o arco quica sozinho na corda, tá? O espicato, eu não sei se eu acho que eu não falei dele, né? Na verdade, o espicato ele é um arco que ele parte da corda. Então você coloca na corda e sai da corda. Tá? O espicato a gente controla. Eu controlo cada arcada, então eu faço pra baixo. Ixi, eu acho que eu travei. Meu computadorzinho tá fraco. É normal. É porque eu acho que choveu, gente. Hoje choveu muito e interferiu aqui na internet. Mas enfim, o espicato, ele é um arco que eu faço, eu controlo. Ele começa na corda e ele sai. Começa na corda e ele sai. O saltilê, ele é um arco que ele vai assim na velocidade, vai no embalo, entendeu? E ele é utilizado em passagens velozes e leves. Tô falando agora do saltilê, tá? Eu mencionei o espicato porque ele foi citado aqui nesse exemplo. Tá bom? E é isso, gente. Bons estudos, tá? Foi uma aula, como eu disse, né? Uma aula expositiva, onde eu falei alguns dos diferentes golpes de arco. Não falei todos, mas acho que falei os principais. Eu acho que eu poderia ter falado mais do espicato, que eu acho que eu acabei falando só aqui no finalzinho, né? Mas é isso. O que vocês precisam saber é que eu vou fazer uma aula para cada um desses golpes de arco. Na verdade, uma aula não, um módulo praticamente para cada um, né? Alguns golpes de arcos desses vocês já sabem, tá certo? E, por exemplo, o détaché, o staccato, vocês já fazem. O martelê, quando vocês tocam a música 8 do Suzuki, lá, mi, fá, sol, lá, fá, mi. Ali vocês estão trabalhando já o martelê de vocês, tá? Então são golpes de arcos que vocês acabam que já fazem, tá certo? E aí a gente vai desenvolver. E os outros golpes a gente vai aprender e eu vou disponibilizar estudos específicos para isso. Eu fiz uma coletânea de estudos que eu disponibilizei já para vocês, tá? É uma coletânea de estudos na primeira posição. Ali a gente trabalha muitos golpes de arco, tá certo? E eu vou gravar, eu acho que tem uns 30 estudos. Eu vou gravar uma aula para cada um deles, tá? Vai ser muita aula que vai chegar naquela coletânea ali, mas é isso, né? Vocês vão ter um material aí bem completo depois. Quem quiser, quem não tiver esse PDF, essa seleção de estudos, me manda uma mensagem, manda lá no grupo que eu mando, eu já mandei lá no grupo. Eu não sei se eu coloquei naqueles links, né, que eu disponibilizo para vocês, mas é isso, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá? E a gente vai bater um papo. Depois eu abro um espaço para perguntas, tá bom?